comigo a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 3. Esther, capítulo 3, do verso 7 até o final, o verso 15. Esther 7, 3 a 15 dizem assim: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 10º do rei Assuero, se lançou puro, isto é, a sorte, perante Amã, para cada dia e para cada mês, até o 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e, conforme a tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província e aos líderes de cada povo, a cada província segundo a sua escrita e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Uma cópia do despacho que determinou a divulgação da lei em cada província foi enviada a todos os povos para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã, e o rei e Amã se assentaram a beber. Porém, a cidade de Suzã estava confusa. Amém. Esther é um dos dois livros com nome femininos, Esther e Ruth. Um livro histórico, um livro de festa. Os 10 capítulos são realização de banquetes. Um livro interessante também, porque você não vai encontrar Deus escrito nele, mas você vai ver toda a fidelidade de Deus em trabalhar pelo seu povo, em fazer justiça, em desarmar os planos do mal e preservar um povo que no momento era exilado na fortaleza de Suzã, outrora Babilônia, que havia sido destruída. Muito bem. É muito interessante ler o livro de Esther, que você já vai começar a perceber que desde os mais remotos tempos o povo judeu era perseguido, e a intenção sempre foi matá-los ou exterminá-los por completo da terra. Deus nunca permitindo isso acontecer. Vai também aprender que o nosso adversário trabalha de uma forma, em muitos momentos até discreta, persuasiva,
como sempre, enganadora, tramando e armando ciladas, mas sempre caindo nestas ciladas e se complicando e morrendo nas próprias forcas que arma contra o servo de Deus. Você vai aprender também que posicionamento é uma dádiva divina, e que quando nós nos posicionamos, fazendo a diferença, onde quer que estejamos, a bênção do Senhor vai nos acompanhar e a honra de Deus vai chegar. Por quê? Este povo estava cativo ali na fortaleza de Suzã e tinha Assuero, Xerxes primeiro, como seu dominador. Um homem, até então, com atitudes perversas também, que gostava de ser lisonjeado, e quem o lisonjeava conseguia alcançar algum mérito ali. Um homem que ao mesmo tempo era carente de pessoas para estarem do lado dele, para auxiliá-lo em decisão. De alguma maneira ele era conduzido por estas opiniões. Inclusive a instituição de Esther também foi um ensinamento de um dos seus sábios que estavam ali para auxiliá-lo nesses momentos decisivos. Então ele também mostra carência, dependência de pessoas para auxiliá-lo do lado dele. Ao mesmo tempo, ele também mostra-se absolutamente aberto a seguir estes bons conselhos, mas também conselhos que, no final, não trouxeram a ele um bom retorno. Nós vemos, então, um líder carente, um homem que conquistou a fortaleza de Suzã, mas que tinha lá suas carências internas. Até sua própria esposa Vasti desdenhou dele quando não foi participar de uma festa, porque ele queria mostrá-la como seu maior troféu. Então, nisso tudo, nós vemos que havia algumas dificuldades em Assuero. Porém, ele não deixou de ser um instrumento de Deus para o povo do Senhor ali exilado. Alguns ainda estavam exilados na fortaleza de Suzã, outros já tinham retornado para Jerusalém para reconstruir a cidade. Havia uma euforia em Jerusalém com os que retornaram com Esdras. As obras estavam a todo vapor, sofrendo algumas intempéries, perseguições, mas elas estavam seguindo adiante para serem concluídas. Deus estava trabalhando lá na fortaleza de Suzã pelos irmãos remanescentes que ainda estavam cativos, que tinham desejo de voltar, e também porque o Senhor, com conhecimento de causa, após este período aqui, em média 30 anos, Neemias teria autonomia para servir como copeiro do rei, liberdade então diante do rei, e ele voltaria para Jerusalém para reconstruir os muros que ali necessitariam serem reconstruídos. Então nós aprendemos também o trabalhar de Deus a longo prazo, diríamos até a longuíssimo prazo, porque 30 anos é uma vida. Após este período aqui que acabamos de ler, por em média 30 anos, Deus levantaria Neemias como copeiro, esse com liberdade de comunicação ao rei, sendo judeu. Neste instante aqui, jamais um judeu poderia dirigir-se ao rei, mas Deus já estava trabalhando, o protocolo já tinha sido quebrado, Esther estava instituída como rainha, Deus já estava preparando o caminho, traçando o objetivo e o plano dele, para que Neemias pudesse ter a liberdade de dizer ao rei que tinha desejo de estar em Jerusalém, e através de Neemias a conclusão da construção dos muros em Jerusalém, e as coisas andariam novamente de vento em popa para o povo de Deus, que infelizmente não deram atenção a isso. Mas vamos lá. Na fortaleza de Suzã, nós temos uma heroína por nome Esther. Nós temos um vilão por nome Amã.
E nós temos um grande herói, diria o ator principal, inclusive do livro, porque foi através dele que Esther chegou à posição real. O nome Mardoqueu, servo do Senhor fiel, primo de Esther, uma jovem órfã de pais, e que Mardoqueu a criou de uma maneira bem especial. Daí a gente já começa a ver o Salmo 68 cumprir-se. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus na sua santa morada. Em muitos momentos nós olhamos para as nossas dificuldades, as perdas que tivemos, e nós colocamos elas acima de tudo. E usamos, inclusive, como um rótulo para nos destacarmos, para servir como um possível auxílio, para subestimar a nossa capacidade, para atrair pessoas, convencendo as mesmas de uma forma emotiva. Agora, quando nós confiamos no Senhor, nós temos a plena certeza que os nossos maiores conflitos, as nossas maiores perdas, as nossas maiores distinções diante dos demais, pode ser o canal de bênção de Deus para a nossa vida. Aí nós não vamos permitir estes sentimentos de autocomiseração, nós não vamos permitir estes sentimentos de complexos, de inferioridade estar presente em nós. E nós vamos então com isso acreditarmos na fidelidade do Senhor e nos posicionarmos. Foi o que aconteceu com Mardoqueu e com Esther. Esther já estava lá. A ordem dada por Deus a Mardoqueu foi que ela ficasse calada, não declarasse de forma alguma a sua nacionalidade. Eu observei que Mardoqueu não pediu para Esther mentir e nem para omitir. Mardoqueu pediu que ela ficasse silenciosa. Ninguém iria perguntar a ela, a não ser no momento certo, a sua nacionalidade. Ela concorreu com pelo menos 127 outras jovens de todas as províncias do reinado de Assuero. Destacou-se porque o Senhor era com ela e, como eu disse, Deus estava traçando um plano. Sabe por que muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades? Porque nós falamos antes do tempo. Ou nós criamos uma história que pode ser até uma narrativa, que é uma inverdade, para não dizer o contrário. Ou até mesmo nós usamos de omissão. Isso é falta de descansar no Senhor. Porque a Bíblia nos diz que a palavra dita no momento certo é como maçã de ouro em salva de prata. Esther não seria interrogada. Mardoqueu tinha essa certeza. E no momento certo, quando ela declarou a sua nacionalidade, ela conseguiu um decreto do rei para o seu povo também ter liberdade de batalha, estando eles cativos. Será que eu tenho tido autocontrole no meu falar? E tenho deixado Deus trabalhar comigo? Ou eu procuro facilidades? Ou um jeitinho de ajudar o Senhor? Minha querida, você tem uma camiseta ou uma blusa branca, eu vou usar um detalhe. Aqui no seu braço tem talvez uma tatuagem, um pouco que eu leio, que eu enxergo daqui. Eu quero que você levante o seu braço, por favor. Eu destaquei características suas para você ser distinta aqui no meio de nós, certo? Nada como uma forma expositiva. Deus está fazendo um grande movimento no seu emocional esta noite. Inclusive um movimento de libertação. Você está aqui, todos nós, sim, mas você está aqui pela misericórdia da misericórdia, da misericórdia, da misericórdia. Com dificuldade de se concentrar aqui. Você está, mas seu pensamento está vagueando distante, tensa, preocupada, amargurada, aflita. Você vem num período de insônia, de sonolência,
Você vem num período de dores pelo corpo todo, queda de cabelo, você vem num período de unhas fracas, você vem num período de uma irritação que você mesmo diz, agora até eu me irrito. Fique em paz, porque nós não servimos um Deus que expõe. Então eu vou sempre procurar algumas palavras que até descontraem a situação, mas exposição o nosso Deus não faz. Só que ao mesmo tempo, você foi movimentada pelo Espírito de Deus a desafiar-se a si mesmo. E você está no propósito de desafiar-se a si mesmo. E para desafiar-se a si mesmo, você convida a Deus e diz assim: existes mesmo, és grande e fazes tudo que eu tenho escutado falar, então eu estou aqui, até para a morte se for possível, mas eu não admito mais esta vida que eu tenho levado. Alguma coisa precisa acontecer. Nestes momentos que você toma essa iniciativa, você tem dores fortes de cabeça, pontadas terríveis. E às vezes você tem a sensação que o próprio está na tua frente. Eu não vou dizer o nome dele aqui não, ele não merece. Mas o Senhor te achou no meio do povo, que é o que você diz. Ele não enxerga. O Senhor te achou aí. E Ele está fazendo um movimento no teu emocional. Ele está fazendo um movimento no teu coração, no sentido dos sentimentos. Ele está ajudando você a perdoar. E não é a mim, é a você. Ele está ajudando você a criar uma história nova. E Ele manda dizer: você não vai morrer, não vai ser sufocada, porque o diabo tem tentado te sufocar. Você sente falta de ar, você não vai morrer, não vai ser sufocada pelo diabo. Deus está te dando calma, paz interna. Você vai passar a dormir normalmente a partir de hoje. O nome do nosso Deus será glorificado, porque Ele vai provar que te existe, que você existe, que Ele existe. Amém. Cantem da graça. Eu não sou disso. Bendito. Eu não tenho isso por característica. Mas começando pelo pastor Edson aqui, e pela pastora que hoje não está, eu vou pedir para a irmã que cantou aqui, que eu esqueci o nome dela. Também não estou menosprezando nenhum gesto que foi feito a seu favor aí. Eu vou pedir para a irmã que cantou, porque é a que eu conheço mais aqui, de ouvir-la cantar aqui, te dar um abraço. No nome do Senhor Jeová, você vai sair daqui liberta. Este abraço representa primeiro Edson, depois todos nós aqui na igreja. E nós dizemos nesse abraço que nós te amamos, e que esta guerra também é nossa, e que a tua vitória também é nossa. Glória a Deus. Aleluia! Agora vai essa palavra, que coisa forte. Grande é o Senhor dos exércitos. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao Senhor. Você pode aplaudir aqui? Aleluia! Dá uma ordem no ouvido dela, para que o sono suma e que essa sombra nunca mais chegue no olho dela. Está liberta, no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Muito obrigado. E contra nós não há retaliação. Nem contra a minha casa, nem contra a sua, nem contra a casa de ninguém aqui, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Amém. Deus te abençoe, meu querido. E não se sinta menor de forma nenhuma. Vamos lá. Mardoqueu tomou uma posição. Após Esther ser entronizada como rainha e permanecer em silêncio, não declarando a
sua nacionalidade, a sua parentela, ser ela uma serva de Deus, uma judia também, que fazia parte do povo cativo. Amã, ele conseguiu persuadir o rei a dar a ele um decreto, uma carta, sendo ele colocado como primeiro-ministro. E quando ele chegasse ao palácio, todos tinham que se curvar a ele. Um dos principais motivos que levou o povo a ser cativo por 70 anos foi a idolatria. Porque em Jerusalém, eles dividiram o templo com outros deuses. Famílias permitiram em suas casas imagens de outros deuses por conta de casamentos errados. Se nós lermos o livro de Esdras, no último capítulo, nós vamos ver que até os que repatriaram em Jerusalém na primeira leva, precisaram renunciar a estes relacionamentos, para que eles tivessem condições de recomeçarem corretamente, e para que a glória da última casa, que Ageu profetizou, pudesse realmente cumprir, que era a chegada de Jesus Cristo. Então, a idolatria foi um dos principais motivos, porque a Bíblia nos diz que um abismo vai chamando o outro abismo. Quando eu não me policio em algo pequeno, ele vai tomando vulto, e eu vou, sem perceber, entrando numa bola de neve, não é igreja, no sentido bonito da palavra, no sentido verdadeiro da palavra. Eu vou entrando numa bola de neve e vou cada dia mais me emaranhando nas coisas do mal. A idolatria trouxe consequências, e a principal foi o cativeiro. Provavelmente, Mardoqueu tinha conhecimento de causa do que tinha acontecido para que chegassem até ela. Por isso que é bom nós termos conhecimento da nossa história. Nós olhamos para os nossos filhos e dizemos: parece comigo, parece com a mãe, até parece com a avó. Aí quando nós passamos a observar atitudes comportamentais deles, nós vamos ver que são semelhantes às nossas, a algumas nossas também. Porque a formação do caráter, com referência que somos em casa, a formação do caráter da criança vai sendo conduzido por estes exemplos que tem. Aí nós vamos dizer assim: tem o jeito ruim, igual o pai, igual da mãe, igual da avó. Tem a forma discreta, ou eu estou enganado? No sentido espiritual também. É muito bom nós termos conhecimento da história da nossa família, da história da nossa igreja, da história da igreja de Jesus Cristo. Não podemos ser leigos, porque este conhecimento vai também nos trazer ferramentas para nós lutarmos contra as forças do mal. Mardoqueu é bem provável que ele ouviu falar. Então, também por isso, ele colocou no coração que ele não iria se prostrar diante de Amon quando mesmo chegasse à fortaleza de Suzã. Eu fico imaginando a prepotência e a arrogância desse homem quando passava pelos corredores do palácio e todos os demais tinham que prestar continência a ele. Uma ação do autoritário, uma atitude de um mandatário com necessidade de autoafirmação, de um ditador. A maioria deles sofrem de situações emocionais terríveis e fazem a compensação com estas ações, escravizando os outros. Então eu fico imaginando todos se curvando. E Mardoqueu, que ficava à porta para ter notícias de Esther, era um grande intercessor também, tinha certeza no Deus que servia, convicções de que Esther não estava ali como mais uma rainha, tomou a posição e não se curvava. Amã, arrogante como era, nem observou esse detalhe. Ele devia passar com o nariz tão empinado que ele não enxergava nada. Mas os demais,
que obedeciam a estas ordens por N motivos, mas principalmente por não serem corajosos o suficiente, que se fossem, não obedeceriam. Ou, caso tivessem convicções, eles não precisariam falar para Amã que Mardoqueu não estava se curvando, não é? Porque eu não posso medir o meu irmão por mim. Eu não posso achar que todos devem ser iguais. Nós precisamos viver diferenças. E ali havia, inclusive, uma boa diferença de ordem religiosa. Mas falaram para Amã: olha, tem um rapaz lá com o nome Mardoqueu, quando você chega ele não se curva não. Isso trouxe uma ira a Mardoqueu, a Amã, melhor dizendo. E o que ele intentou no coração? Não destruir só Mardoqueu, mas destruir todo o povo judeu. Aí você vê como este homem era perverso, maligno, como o povo de Deus incomodava ali. Sabe por quê? A prova cabal de que não precisamos nos preocupar com onde estamos a partir do momento que isto seja direcionado por Deus é que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se destacaram no cativeiro. Eu oro para Deus mudar o cativeiro, sim. Ele muda cativeiro, mas ele também não é crente no cativeiro. Ele faz a diferenciação lá no cativeiro e opera milagres, inclusive de livramentos. Estas ações, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, também, bem provavelmente, influenciaram Mardoqueu, porque ele tinha certeza que estes 3 homens não se curvaram à estátua que o rei levantou, que dava ordem para todos se curvarem, e que foram lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, e que a pessoa que foi lançados morreu queimada, mas que eles ali tiveram um encontro com o 4º homem e saíram ilesos. Os testemunhos que eu ouço dos meus irmãos, eles devem ser motivacionais para a minha fé também. Os meus também devem servir de referência, de motivação para você acreditar no milagre de Deus. Então Mardoqueu posicionou-se. Não me curvo. E este homem perverso coloca no coração que ele ia destruir todo o povo judeu que estava cativo ali. Deus era com aquele povo. Desde quando o Senhor chamou Abraão e deu ordem para ele sair de onde estava, ir para um lugar que o Senhor mostraria, usar a fé, o Senhor já disse que aquele povo era um povo de promessa e que Deus era com aquele povo. Ninguém consegue exterminar o povo de Deus, nunca, jamais. Havia uma promessa sobre aquele povo: nasceria Jesus Cristo, a redenção. Mas Amã, preso no solso, cego pelas forças do mal, com necessidade de se autoafirmar, procurando uma honra humana, ele, por Mardoqueu não se curvar, ele tenta exterminar todos os demais. Agora vamos lá, só um minutinho na reflexão. O que os outros irmãos tinham a ver com a atitude de Mardoqueu? Será que todos tomariam a mesma atitude de Mardoqueu e não se curvar? Eu acho que não. Alguns iriam se curvar por medo, por falta de confiança no Senhor. Mardoqueu carregaria nas costas a responsabilidade de ter provocado um extermínio. Isso é uma coisa muito grave. Só que Deus era com Mardoqueu. Agora, eu preciso aprender com Mardoqueu. Posicionamento não traz isenção de luta e dificuldade. De jeito nenhum. Outra coisa,
eu não posso ir com a maioria. Eu tenho que ter a minha fé no Senhor e tomar a minha decisão de me posicionar diante de Deus, não permitindo idolatria ou qualquer outro pecado que desagrade ao Senhor fazer parte da minha vida para estar bem no sistema e agradar os demais, inclusive o Amã. Então eu preciso dessas convicções e destas certezas. Mas vamos lá. O que está acontecendo aqui? Era praxe lançar a sorte. Vamos lá, da forma mais rústica. Um dadinho. Você pega lá e lança a sorte. Ou cara ou coroa. Era praxe. Ele lança a sorte para determinar dia e hora. Sempre envolvido aqui um número, né? Dia e hora que este povo estaria sendo exterminado. E ele vai ao rei, que não tem noção do que estava fazendo até então, e consegue persuadi-lo a assinar um decreto. E no dia 13 de tal mês, em todas as províncias do governo de Assuero, que houvesse um judeu, ele deveria ser exterminado, sem perdoar mulheres e crianças. Todos precisavam morrer, simplesmente porque Mardoqueu não se curvou e para satisfazer o ego de um autoritário ditador frustrado que tinha necessidade, como eu disse, de se autoafirmar e que não aceitou ser desafiado por Mardoqueu, porque também não entendeu que tudo aquilo era um contexto de ordem espiritual. Ele consegue o decreto. Agora eu fico imaginando a confusão na fortaleza de Susã. Confusão não vem de Deus. Desespero muito menos. Prazer na morte do ímpio, Deus não tem. Agora um homem se acha no direito de exterminar um povo que já era cativo. Então a humilhação era dupla. Nós somos cativos, não tivemos o prazer de retornar com Esdras, ficamos aqui para morrer. Parece o povo do Egito, né? Saímos do Egito para morrer no deserto, Senhor. O que é isso? Deus sabe como trabalhar a nosso favor, irmãos. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim dele é o caminho de morte. Outros caminhos são incompreensíveis aos nossos olhos. Mas Davi diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é fiel, ela é arma, ela é poder, ela é escudo para todos aqueles que neles confiam. Deus era com aquele povo cativo. Deus é contigo onde quer que tu estejas. Até nos momentos de prova, em que o Senhor pode estar nos apertando, nos corrigindo, é para o nosso bem. Me perdoe a forma de expressão tanto rústica. Ninguém vai tirar a casquinha da tua prova, não. Não. Ninguém vai fazer festa em cima da tua prova. Olha lá, ó. Não tem onde morar porque não é desse lugar aqui. Está fora da pátria. E agora eles têm um veredito de morte. Imagine a cabeça do povo. Nós acabamos o texto dizendo que em Susã havia uma grande confusão. Deus não é Deus de confusão. Esta confusão era uma confusão maligna, um plano diabólico traçado por Amã para satisfazer o seu ego. Mal sabia ele que ele mexia com um povo que tem dono. Tu tens dono? Tu tens dono? Até então a trama tinha sido oculta. Não há nada oculto que não seja revelado por Deus. Podem estar com tramas ocultas para te prejudicarem,
podem estar com tramas ocultas para te exterminar em qualquer que seja a situação. Os olhos do Senhor, que são como chama de fogo, estão contemplando tudo, e só o que Ele permitir é o que vai acontecer. Mal algum te sucederá, e praga alguma chegará à sua tenda, porque aos anjos do Senhor será dado ordem, eles te guardarão em todos os seus caminhos. A ordens dos céus, miríades de anjos celestiais foram ordenados para nos guardar esta noite aqui, para destruir armadilhas de Amã. Como disse Davi, não morreremos, mas veremos a fidelidade de Deus na nossa vida. Aleluia! Eu vou dizer uma palavra aqui que eu sei que ela é profética a alguém. Não vão tomar nada do que a herança toma. Mas não tem escrito, meu nome não está escrito na lei. Ele cria a lei, inclusive, mas ele dá ao servo dele o que é dele. Sem corrupção, sem jeitinho nenhum. Haveria uma lei a ser criada pelo povo. Ele cria a lei. Como disse Daniel, ele muda as estações, ele muda tempo, ele faz acontecer. Ele é o Deus que revela o profundo, oculto e escondido. Existem tramas contra nós, mas o Senhor vai destampar a barreira mentirosa do inferno. Crente vai receber honra aqui. Glória a Deus. O veredito de morte, de dispensa, será transformado em canal de vitória. Você e a tua família. Estava lá a confusão formada. Deus não é Deus de confusão. Ele não tem o culpado por inocente, mas ele não é Deus de confusão. Eu amo quando o salmista grita: na ira, lembra-te da misericórdia. Quando começou essa história aqui na minha vida, eu morava aqui na Vitor de Queiroz Mato, de frente ao Bradesco. E eu ia lá naquela igreja grande do Belém que tem ali. Não congregava ali, congregava no museu do Ipiranga. Mas eu ia lá orar. Até hoje ela vive. A irmã Lídia Cardoso. Amo de paixão. Se eu estou aqui, primeiro a Deus, depois aos meus pais, depois a irmã Lídia. Sim, que foi uma referência. Hoje não tem mais idade, já é uma anciã, uma idade avançada, mas ainda é serva de Deus. E se chegar perto, ela tem uma palavra do céu. E todos os dias de manhã, alguns versículos eles eram citados pela irmã Lídia, e um deles era esse: na ira, lembra-te da misericórdia. E todos os dias, de segunda a sexta, todas as semanas do ano, porque era um voto que ela tinha com Deus, ela dizia: eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Todo dia, todos os dias, era uma coisa fora do normal, uma coisa fora do comum. Na ira de Deus, porque o povo estava cativo, o Senhor se lembraria da misericórdia. Fique em paz. Talvez há uma torcida, agora ele acaba. Nunca mais ressurge das cinzas, agora morre. Deus me livre, me guarde, me proteja disso. Deus guarde a nossa mente de não ser uma mente maligna, perversa, que deseja o mal aos inimigos. De forma nenhuma. Lá em Provérbios, vários versículos nos diz, inclusive ele nos diz assim: quando teu inimigo cair, ó, zipe na boca, para que Deus não tire a mão dele que está trabalhando lá. Mas Amã achou que podia contra Deus.
Ele achou que poderia exterminar um povo escolhido, uma raça eleita. Ele achou que poderia exterminar um povo que os que estavam lá em Jerusalém, no processo de reconstrução, por algumas intempéries, tiveram uma parada por medo, angústia e aflição, são os traumas da luta. E que, quando ouviram uma boa chamada de atenção de Deus através de Ageu, a promessa foi: a prata e o ouro pertencem a mim. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Então era um povo que tinha promessa. Este homem, como serve persuadir o rei assina um decreto. Assina um decreto, você está de camiseta polo branca. Eu quero que você, por gentileza, levante a mão. Primeiro, a mão de Deus está estendida sobre as funções gastrointestinais tuas, principalmente sobre o estômago. Depois, a mão de Deus está estendida sobre esta região aqui, sobre a região cervical. A mão de Deus está estendida com processo de cura sobre o seu calcanhar também. A mão de Deus está estendida, trazendo calma dentro do teu coração. Boa parte dessas condições de ordem gástrica e intestinal, elas são por tensões que você tem vivido, preocupações, decisões que precisavam ser tomadas ontem e que não tem como serem tomadas porque você enxerga as portas todas fechadas, dependendo de palavras humanas e não podendo fazer nada porque a palavra humana nunca que chega. Mas o Senhor manda eu te dizer que Ele traz cura a você hoje. Ele te tranquiliza, as suas funções gástricas e intestinais voltarão ao normal. Ele te tranquiliza e Ele manda te dizer, Ele te tira debaixo da palavra do homem. Deus permitiu que você ficasse nesta situação para criar a dependência total a Ele. Em algum momento, na sua ignorância, entendo o que eu estou falando, no sentido verdadeiro de ignorância, na falta de conhecimento mais próximo a Deus e com o desejo de ter este conhecimento mais próximo, você pediu experiências. E o que o Senhor fez? Te deixou em dependência de palavra humana, sem ter saída. Agora Ele diz assim: eu te tiro debaixo dessas palavras humanas e eu te coloco debaixo de uma promessa. Há uma porta nova que vai ser aberta. Tu vais levar um susto com a fidelidade dEle na tua história. O nome dEle vai ser glorificado. E uma boa corneta vai soar, inclusive na extensão da tua família, que vai proclamar que Deus é fiel e que Ele é contigo e que vai atrair pessoas para perto dEle também. Amém. Ainda bem que tem psiquiatra que me atende, né? Falta de um, tem dois já agora. Jesus é que prepara. E sabe que toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao Senhor. Você só que descontrai, mas a vida é pior que eu. Ela é bem pior, tá gravando? Ela vai ouvir. Ela é bem pior, bem pior. Ontem eu estava com ela de manhã, eu tive certeza. Falei, não. Piorou, Jesus, piorou. Ela é bem pior. Mas eu vou pedir para o Felipe atender ela também. Aí vai ficar tudo bem. Aleluia. Você está de camisa jeans. Eu quero que, por favor, levante a mão isso. Eu não estou dizendo que você não acredita na misericórdia de Deus e mandar eu te dizer uma palavra aqui. Não é isso. Seria mais fácil de ser resolvido esse problema. Deus nem me dirigiria a ti, porque o Senhor conhece os limites da nossa fé. O que eu devo te dizer é que situações te fragilizaram, decepcionaram, e você criou uma barreira defensiva para não sofrer mais as mesmas decepções. Esta barreira defensiva que você criou te afasta de tudo e de todos. Entendam o que eu estou falando, né? É uma forma de você se autoproteger. Te afasta de tudo e de todos, mas te aproxima um pouco mais de Deus. Por quê? No meio desta barreira defensiva, criou-se um elo, uma aliança, de uma coragem de expressões mais sinceras diante de Deus. Então você tornou-se
bem corajoso diante do Senhor, de chamar Ele com um papo ao pé do ouvido e contar algumas histórias bem profundas que passam por dentro das variações e variações emocionais tuas, das decepções, dos sentimentos machucados, das portas que se fecharam, das injustiças, das costas que se viraram, e essas que se viraram foram pessoas que, quando precisaram, foram alcançadas por ti. Então criou-se a barreira. Você parece insensível aos outros, mas diante de Deus isto não passa de uma barreira de proteção. Só que ela não está te fazendo bem, porque também ela rouba boa parte da sua forma de ser, da sua personalidade. Deus, que conhece todas as coisas, Ele está trabalhando nesta barreira hoje, e Ele vai destruir esta barreira. Sabe como? O Senhor vai curar o teu emocional, e Ele vai te direcionar a enxergar possibilidades de mudança. Ele vai te fazer enxergar capacidade sua de superação. Ele vai te fazer enxergar que há como recomeçar, e você vai recomeçar a sua história, e o nome do nosso Deus será louvado na tua vida. Amém. Tu vais recomeçar a sua história. Tu vais recomeçar a sua história financeira. Tu vais recomeçar a sua história envolvendo sentimentos e emoções. Tu vais recomeçar a sua história no contexto família. E espiritualmente, principalmente, Deus vai fazer uma grande obra e vai ser glorificado o nome dele na tua história. Quem te viu e te vê daqui a algum tempo vai dizer: houve uma mudança espetacular em todos os sentidos. E eu tenho uma notícia para te dar: o inferno vai ficar envergonhado e o nome do nosso Deus será glorificado. Louvado seja o Senhor Jeová, santo e grande, poderoso e tremendo. Minha querida, você está de óculos, morena, com o cabelo preto aqui assim nas costas. Eu quero que você levante a mão, por favor. Isso. Faça assim para eu. Isso. Para ser destacada, é o seguinte: Deus está fazendo um grande movimento de saúde a teu favor hoje. E é saúde na pressão ocular sua. Esse óculos tem dia que parece que não está cumprindo a função dele. Parece que o oftalmologista errou a refração. Mas a mão de Deus está estendida hoje sobre a sua retina. A mão de Deus está estendida hoje sobre a pressão do seu olho. A mão de Deus também se estende sobre os nervinhos ópticos que estão inflamados, principalmente do lado direito, do olho direito. Os nervinhos ópticos estão inflamados, e com isso, inclusive, resulta em pontadas e dor de cabeça. E isso acaba agora, porque a mão do nosso Deus operou um milagre de cura, e o nome do Senhor é exaltado na tua vida. Amém. Agora imagine a confusão que não era em Suzano, o povo com decreto de morte, assinado por Assuero. Isso que dá a confiar em quem nunca nos confronta, sempre nos lisonjeia. É claro que eu preciso de sabedoria para também não ser atrevido, mal educado, mas perfeito só Deus. Em algum momento eu vou falhar. Em algum momento nós iremos falhar. Em algum momento nós precisaremos refletir um pouco mais nas nossas decisões. Nunca saberemos tudo. A vida é um constante aprendizado. Espiritualmente, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Paulo diz a Timóteo: cresce na graça e no conhecimento. Pedro encerra uma das cartas, onde ele adverte sobre os falsos profetas, sobre a vinda de Jesus, dizendo: cresce na graça e no conhecimento. Diariamente nós estamos crescendo, progredindo. Eu não posso pensar e agir como quando tinha 18 anos, com 55. Alisson, que isso? Não. Eu tenho que ter aprendido alguma
Infelizmente, Assuero não tinha aprendido muito uma vida. Pelas ações de Basti, nós vemos isso. Ninguém mais do que a esposa conhece o marido em casa. E onde já se viu uma rainha não querer ser aclamada? Vamos dar uma mulher não querer ser aclamada? Jamais. Mas ela disse não. Agora ele tinha do lado dele uma sábia por nome Esther, sim, mas não tinha aprendido ainda. Ao assinar um decreto, dando autonomia a um homem perverso para fazer o que queria, ao acreditar nele, até Jesus nos ensina que nós não devemos ser conduzidos pela primeira informação. Nós devemos analisar os fatos. Paulo também adverte os irmãos aos Coríntios, várias vezes Salomão nos adverte em Provérbios, não cairmos pela primeira informação, sempre procurarmos detalhar os fatos, entender todo o contexto, inclusive até a palavra de Deus. Versículo não pode ser isolado do contexto, porque ele pode virar uma heresia. Isso é sério, irmãos. Mas Assuero ouviu Amã e assinou e colocou o anel e ainda iria premiar quem fosse corajoso para matar os judeus ali. Só que tudo isso estava inserido num plano de liberdade de Deus. Seria transtornado e o nome do Senhor seria glorificado. Sabe o que aconteceria? Ou o que aconteceu? Esther orou ao Senhor com as suas companheiras, contou ao rei o que estava acontecendo verdadeiramente, porque até uma forca para Mardoqueu ele mandou preparar, foi enforcado nela, e ela conseguiu um veredito real, porque a lei não podia ser mudada. Ela conseguiu criar uma lei que deu autonomia de luta ao povo cativo. Onde já se viu isso? Deus quebra ou não quebra protocolo? Para defender os seus, ele entra na batalha. Ele cria lei. Ele cria leis. Foi criada uma lei. Se o irmão der continuidade e ler principalmente os capítulos 8 e 9, vai ver. O povo pôde batalhar, lutar, foi alcançado por Deus, saiu vitorioso. E Amã, enforcado na forca que fez para Mardoqueu. Então, aquieta, descansa, confia, espera, silencia, dorme em paz. O próprio filho de Davi, Absalão, armou contra ele. Ele largou o trono, o palácio real, fugiu para o deserto, deitou e disse assim: paz eu me deito e durmo, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Agora imagine os correios distribuindo as cartas. Imagine, em cada lugar que chegava, a confusão, o povo tudo em polvorosa. Eu queria, vamos lá na redenção, vamos chamar Mardoqueu e dizer assim: o que você fez quando chegou a notícia para você que as cartas estavam sendo distribuídas? Ele procurou os testes, sim, mas o que ele pensou, será, né? Olha o que eu arrumei. Eu acho que não, porque ele sabia que ele tinha tomado uma boa atitude para não se curvar àquele homem e incorrer nas mesmas falhas dos antepassados que provocaram o cativeiro. Então ele queria ser liberto do cativeiro e não permanecer ali ou postergar a saída dos demais, porque eles foram libertos também, com neguinhas, alguns puderam retornar. Enfim, fique em paz, descansa, o Senhor é contigo. No decreto de morte, Deus preparará o decreto de batalha. Tu não vai correr e vais poder
batalhar. Aí vai ter a oportunidade de falar, a verdade ser dita, viu? Vai ter a oportunidade de se defender, vai ter chance de provar ao contrário. É sério o negócio, então descansa. Davi disse assim: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem eu vou me recear? Quando os meus inimigos malvados me cercarem, eu vou confiar no Senhor. E uma coisa eu quero: estar na sua casa todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Mas e a realidade das coisas, né? Daqui a pouco nós saímos do templo. Aí nós vamos enfrentar a realidade. Aí, para enfrentar a realidade, ele disse para ele mesmo: ei, Davi, espera no Senhor. Anima-te em esperar no Senhor. Se você se animar em esperar, Ele fortalecerá o seu coração. E você dirá para você mesmo: espera, pois, no Senhor. Não é fácil descansar quando há um veredito de morte injusta. E os outros irmãos judeus poderiam dizer: eu não provoquei isso, por que não mata só mais do que eu? Ou não é? Irmãos, nem um punhado de sal junto te faz conhecer realmente quem está do seu lado. Nós mesmos precisamos nos conhecer. A Bíblia diz que nós não nos conhecemos de verdade. Mas o Senhor deu uma palavra nos meus lábios a ser pronunciada ainda, e Ele já sabe o que eu vou pronunciar. Se eu pudesse olhar a minha agendinha de amanhã, não é? Todos nós iríamos querer dar uma olhadinha, só por 10 minutinhos, Jesus, das 10 às 10h10, o que vai estar acontecendo? Eu não sei, mas o Senhor sabe. Até os fios de cabelo são contados. Então descansa, tu não vais morrer na prova, tu não vais morrer no cativeiro. O Senhor vai te tirar daí dessa história. A vitória é garantida no nome de Jesus Cristo. As mentiras e as presunções de Amã não prevalecem. A fidelidade tua ao Senhor está registrada, e Ele preserva na memória inapagável dele. Há um memorial diante do Senhor, e Ele vai dar ordem ao anjo: olha, aquele meu servo foi fiel, ele não se curvou ao sistema, ele não se entregou ao pecado, ele está com um veredito de morte, mas vai lá e assine o veredito de vida. E Jesus assinou o veredito de vida para nós, e hoje nós acabamos de comemorar. Nós temos vida e vida em abundância. Para o mundo nós morremos, para o pecado nós morremos, nós somos herdeiros e co-herdeiros dele na glória, e Ele está preparando um lugar, porque o desejo é que onde Ele está estejamos também. Então fique em paz, porque tu vais participar das bodas do Cordeiro. Tu serás servido pelo Rei dos Reis. Tu serás servido pelo Rei dos Reis. Não matar